Olá, Invicto! Sejam muito bem-vindos à nossa terceira e última aula da Semana Estudante Invicto. E eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui com a gente durante essa semana, que participaram da nossa semana, que enviaram comentários, que mandaram mensagem pra gente. Realmente a gente teve um feedback muito positivo e eu fiquei muito feliz com esse resultado. Muitos estudantes mandaram mensagem, falando que já estão vendo mudanças na sua vida acadêmica apenas com algumas dicas, né, que a gente deu aqui. Então, meu muito obrigado a cada um de vocês. E se você ainda não assistiu às outras aulas, aproveita essa oportunidade. A gente disponibilizou um conteúdo muito legal para vocês. Na primeira aula a gente falou sobre os 5 pilares do aprendizado, na segunda nós falamos sobre gestão de tempo e planejamento e hoje nós vamos falar sobre 3 técnicas de memorização para potencializar os seus estudos e evitar aquele branco na prova. Então, se você não assistiu às outras aulas, corre lá e assiste, que nós vamos deixar disponível apenas até o final dessa semana. E antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, eu gostaria de dar um recado muito importante para vocês. Eu sei que durante a graduação, muitas vezes a gente quer melhorar, a gente quer mudar, quer evoluir, quer se dedicar mais aos nossos estudos, mas a gente não sabe como, né? Todos os dias a gente é bombardeado com aquela grande quantidade de conteúdo, tem aquela pressão do estágio, aquele monte de coisa na cabeça e a gente não sabe como se organizar. E eu sei exatamente como é isso, porque eu já fui estudante de medicina veterinária e eu sei o quanto é difícil. E embora a gente tenha hoje em dia muito acesso à informação, você abre a internet, a gente tem muita disponibilidade de conteúdo sobre medicina veterinária, não é apenas isso, né, o conteúdo de medicina veterinária que faz com que você consiga ter um bom desempenho acadêmico. Muitas vezes a dificuldade está na nossa base, né, em saber como estudar. A gente não sabe direito como estudar, não sabe fazer um bom planejamento de estudos e é isso que faz com que a gente fique perdido durante a graduação. E eu sei isso porque eu passei por isso, né? E foi diante dessa dificuldade que eu comecei a estudar metodologias de estudo, neurociência e comecei a me apaixonar por essa área. Porque eu via que o problema não estava na disponibilidade de conteúdo de medicina veterinária. Hoje em dia você abre a internet, tem um monte de informações, né? Então não adianta nada, né? Trazendo um exemplo da cirurgia, é como se você tivesse em mãos uma grande quantidade de materiais ali sobre neurocirurgia, mas você não soubesse fazer cirurgia. E aí no estudo é a mesma coisa. Muitas vezes você tem uma grande disponibilidade de materiais de medicina veterinária em suas mãos, mas você não sabe como estudar, você não sabe como organizar aquilo tudo, né? Se estudando para residência, a mesma coisa, às vezes você tem o edital ali na sua mão, você tem os livros ali na sua mão e você não sabe como transformar tudo aquilo num estudo eficiente. E durante todos esses anos eu estudei sobre metodologia de estudo, planejamento e foi justamente esse conhecimento que me ajudou a melhorar o meu desempenho acadêmico, a passar em primeiro lugar na residência, no lugar onde eu queria, na área que eu queria. E eu sei o quanto é difícil trilhar esse caminho sozinho. Muitas vezes sozinho é muito mais difícil, a gente demora muito mais tempo, a gente se sente perdido. E quando a gente tem um passo a passo, alguém que possa nos guiar, tudo fica muito mais simples, a gente se sente muito menos desamparado. Parece que durante a graduação é justamente isso que a gente se sente, né? Desamparado. E foi por esse motivo que eu criei o Treinamento Estudante Invicto, um programa estratégico de estudos direcionado exclusivamente a estudantes de medicina veterinária. E nesse meu treinamento, eu pego na sua mão e te dou todo esse passo a passo, te conduzo, né, aos seus resultados que você tanto quer, seja a sua melhoria na vida acadêmica, seja passar numa residência. E lá nós falamos sobre tudo isso, sobre técnicas de estudo, sobre planejamento, gerenciamento de tempo, eu te dou esse passo a passo, técnicas de memorização e falamos também, né, temos algumas aulas bônus onde a gente fala sobre mercado de trabalho, temos uma aula bônus especial para quem quer prestar residência, onde a gente ajuda vocês a montar um planejamento exclusivo para a residência onde você quer prestar e o melhor de tudo, né, eu faço um acompanhamento semanal com vocês, semanalmente a gente faz um encontro online, onde a gente troca experiências, tem um grupo também desses estudantes, dos alunos, onde a gente troca experiências, eu ajudo vocês, né, vou vendo como está o desenvolvimento das atividades, temos muitas atividades práticas, é um treinamento realmente muito legal, né? Acredito que possa ajudar muitos estudantes. Só que como eu falei para vocês, eu faço um acompanhamento semanal de todos os estudantes. Semanalmente a gente se encontra durante todo esse programa. Então eu tenho que restringir as vagas, né? Não tem como eu abrir para todos os estudantes. Então as vagas elas são limitadas. Na segunda-feira vão abrir as inscrições do treinamento. Então se você tiver o interesse, quiser melhorar a sua vida acadêmica, quer passar numa residência e quiser o meu apoio nessa sua jornada, vai ser uma honra para mim ter você como meu aluno e te ajudar nessa caminhada. Então fique ligado, segunda-feira vão abrir as inscrições, mas seja rápido, né? Não deixe essa oportunidade passar. Eu não sei por quanto tempo essas vagas vão ficar abertas, realmente a gente tem que restringir
porque eu ofereço qualidade, né, aos meus alunos. Não adianta eu pegar aquele monte de aluno e não conseguir atender a todos eles. Então, por esse motivo, eu restringo as vagas. Se você tiver interesse, já fica de olho no seu e-mail, que nós vamos enviar a todos vocês que estão participando dessa semana todas as instruções. Você vai saber como funciona o curso, valores, tudo estará disponível para vocês na segunda-feira. Mas dado esse recado, vamos continuar, né, com a nossa aula. Vamos começar a nossa aula sobre as técnicas de memorização. Então, vamos falar sobre técnicas de memorização. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam sobre memória é que memória é uma habilidade. Memória não é um dom, algo que você nasce ou não nasce com ela. Memória é uma habilidade, algo que quanto mais você treina, melhor você fica. Quanto mais você estimula a sua memória a se lembrar daquilo que você quer, melhor vai ficando a sua memória. Não é um dom, algo que você nasce ou não nasce com ela, né? Não existe memória ruim, existe memória não treinada. Então essa é a primeira coisa que você precisa ter em mente sobre a memória. E o nosso cérebro ele é dividido em dois tipos de memória, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo são aquelas informações que ficam pouco tempo retidas em nossa memória, né? Ficam alguns dias, algumas semanas, algumas horas, são aquelas informações que vêm e vão embora, que o seu cérebro não entende como tendo uma grande importância para a sua vida. E a memória de longo prazo são aquelas informações que ficam retidas em nossa memória por muito mais tempo, por semanas, por meses, por anos até. E essa informação só vai para a memória de longo prazo quando o seu cérebro compreende que essa informação é algo importante. E como que você faz para o seu cérebro compreender que essa informação que você está lendo ali é algo realmente importante, que merece ser levado para a memória de longo prazo? Você precisa estimular isso. Como? A primeira coisa é estimular várias vias de aprendizado. Quanto mais vias de aprendizado você estimula com aquele conteúdo, com aquela informação, mais o seu cérebro entende que aquilo é uma informação importante. Então nós temos várias formas de aprender, né? Nós temos várias formas de receber uma informação. A gente recebe uma informação através da visão, através da escrita, da leitura, né? Da fala. Então quanto mais dessas vias você estimula, mais você aprende, né? Então se você está lendo ali sobre um texto, né? Você quer adquirir um conhecimento. Então você lê um texto, você está estimulando uma via de aprendizado através da leitura. Aí depois você faz um resumo sobre aquilo que você compreendeu. Você lê o texto e estimula a sua memória a lembrar sobre aquilo que você leu. E aí você escreve, você está estimulando mais uma via de aprendizado. Depois que você fez isso, você ensina esse conteúdo para alguém. Mais uma vez você está estimulando a sua via de aprendizado. E a cada vez que você faz isso, né, a cada um desses passos, você está forçando a sua memória a se lembrar. Porque isso é um ponto muito importante. Quando você escreve fazendo uma cópia do texto, você está tendo um estudo passivo, né? Você não está forçando a sua memória a se lembrar daquilo. Você simplesmente está transcrevendo uma informação do texto para o papel. Mas se você tenta realmente se lembrar daquilo que você leu e escreve no papel aquilo que você se lembra, você está estimulando a sua memória. E isso é muito importante, né? Muitas vezes a gente vai fazer um resumo e a gente quer fazer uma cópia para não perder nenhuma informação. Mas isso não estimula a sua memória verdadeiramente. Isso acaba sendo um estudo passivo. Então, o jeito ideal de você fazer uma anotação sobre um texto é você fazer sobre aquilo que você compreendeu, você escreve e depois você volta no texto para ver se aquelas informações estão corretas, se faltou mais alguma coisa, e aí sim você complementa. Nessa fase, você está estimulando a sua memória a lembrar verdadeiramente. E quando você ensina alguém, aí você está estimulando mais ainda, né? Você está estimulando mais uma vez o seu cérebro a se lembrar, porque você precisa consolidar esse conteúdo, toda essa informação que você leu, de forma muito mais simples, muito mais clara para você repassar para alguém. Então você treina mais uma vez a sua memória. Quanto mais vias de aprendizado você estimula, e enquanto mais vezes você estimula a sua memória em cada uma delas, mais você mostra para o seu cérebro que aquela informação é importante e faz com que essa informação vá para a memória de longo prazo. Então essa é a nossa primeira técnica. Outra técnica é a associação cerebral. É quando você associa uma nova informação com algo que você já conhece. E isso pode ser tanto com algo prático da sua vida que você já conhece, quanto algum outro conhecimento que você já tenha adquirido, seja recentemente ou há um tempo atrás. E isso é muito importante, porque o nosso cérebro, um dos quesitos, né, que ele usa para avaliar se aquela informação é importante ou não, é relacionar com algo que você já conhece. Então ele pega aquela informação e avalia, será que existe algum conhecimento semelhante a isso, né, que já está ali na memória de longo prazo? Ele faz essa associação. Então quanto mais associações cerebrais você faz, mais chances tem desse conhecimento ir para a memória de longo prazo. Como assim? Vamos
supor que você está estudando cirurgia. Vocês viram que eu gosto, né, dos exemplos da cirurgia. Vamos supor que você está estudando cirurgia e você faça estágio na área de cirurgia. Então você está aprendendo sobre determinada cirurgia que você já viu no estágio. Quando você associa aquela informação que você está tendo em sala de aula, aquele texto que você está lendo, com alguma experiência que você já viveu no estágio sobre aquela cirurgia, a sua chance de retenção desse conteúdo é muito maior. O mesmo vale para outras matérias. Vamos supor que você está estudando anatomia do coração. E aí, há um tempo atrás, você teve fisiologia do coração. Quando você associa essas duas informações, né, algo sobre o coração de outra matéria, com essa matéria, a sua chance de retenção é muito maior. Então, quanto mais associações cerebrais você faz sobre um conteúdo, maior é a sua chance de retenção. Então, seja sempre estimulando, né? Tente se lembrar de algum exemplo prático que você possa aplicar nesse novo conteúdo. Será que não teve no seu estágio algo que você viu, né, que faça você se lembrar desse conteúdo? Ou então alguma informação que alguém já te falou alguma vez, algum exemplo prático que você tenha? Isso te ajuda muito a estimular a sua memória. Ou então associar com outras matérias que você já aprendeu, né? Se você está estudando histologia, se você está estudando fisiologia, associe os mesmos sistemas, né? Quando você associa, faz uma associação por sistema, é muito mais fácil de você memorizar aquele conteúdo. E uma outra técnica de memorização que a gente pode utilizar também é a de testar o nosso conhecimento. Então, como que você pode fazer isso? Por exemplo, elaborando uma prova para você mesmo. Quando você elabora uma prova para você mesmo, né, com todas as questões que envolvem aquele assunto, então você faz uma prova extensa mesmo, com todas as perguntas, né, falando o que é aquele assunto, como que funciona, quais são os agentes envolvidos, tudo aquilo que está relacionado à matéria, você constrói uma prova e tenta responder a prova com o seu conhecimento, sem olhar no texto, sem procurar informações. Você estuda tudo aquilo, você lê, você faz um resumo, ensina alguém e depois elabora uma prova para si mesmo. Nessa prova você vai, além de você estar testando o seu conhecimento, mais uma vez você está estimulando a sua memória a se lembrar. E você treina também a sua capacidade de organizar as informações de forma mais clara e objetiva. Muitas vezes a gente sabe muito conteúdo, a gente sabe muitas informações e na hora da gente passar para o papel ou da gente passar essa informação para alguém, a gente acaba não conseguindo, né? Acaba se embananando. E quando você faz isso, você treina essa sua capacidade de sintetizar, né? De deixar as coisas mais claras e isso estimula demais a sua memória. Então, procure fazer isso, né? Construir uma prova para você mesmo, resolva aquelas questões. E eu tenho uma dica extra aqui também para vocês. Eu falei de 3 técnicas, já dei 3 técnicas, mas tem uma dica extra. Existem algumas atividades que você pode utilizar no seu dia a dia que estimulam a sua memória, estimulam, né, a sua cognição e são coisas simples, né? Com alguns jogos, como por exemplo jogos de memória, jogos de quebra-cabeça. Existem muitos estudos científicos que mostram, né, que pessoas que têm o hábito de se envolver com esses tipos de atividade, de jogar um jogo ali da memória, de jogar um quebra-cabeça, eles costumam ter um ganho cognitivo maior, eles acabam tendo um estímulo na memorização muito maior. Então procure se envolver também com esses jogos, né? No fim de semana junta lá os seus amigos, compra aqueles quebra-cabeças de 500 peças e fique lá tentando encaixar as peças. Isso ajuda muito na sua melhora cognitiva. Então, essas são as dicas de hoje para a sua memorização. E algo que eu quero que você entenda é justamente isso, né? Não acredite que só porque você teve essas dicas hoje, amanhã você vai aplicar e já vai virar um gênio da memória. Não. A memorização, como eu falei para vocês, a memória é algo que você treina, que você precisa estar sempre lapidando, sempre melhorando, sempre estimulando. Você vai ver que na hora que você for fazer isso pela primeira vez vai ser um pouco difícil, né? Se você não está acostumado a estimular a sua memória, você talvez esqueça com muita facilidade aquilo que você leu, você na hora de transcrever seja difícil, mas não desista. Quanto mais você faz isso, melhor você vai ficando, né? Às vezes eu falo assim, por que as pessoas têm o hábito de copiar um conteúdo? Porque elas têm essa dificuldade. Muitas vezes quando ela tenta se lembrar daquilo que ela escreveu, ela acaba esquecendo e aí por uma facilidade ela prefere copiar, mas isso não estimula em nada a sua memória. Então no começo vai ser um pouco difícil, mas vá treinando, vá aos poucos, né? Porque o que importa é o seu progresso. Quanto mais você vai fazendo, mais você vai progredindo, melhor vai ficando a sua memória. Então esteja sempre estimulando a sua memória de várias formas possíveis e não desista. Esse processo da memorização é algo que leva tempo para você se aperfeiçoar. Assim como várias outras atividades na nossa vida, você precisa ter
persistência. Então essas são as dicas de hoje. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui comigo durante todo esse tempo, tá? Agradeço a todos vocês que participaram da semana. Se você não assistiu as outras aulas, aproveite para assistir, só vão ficar até o fim dessa semana. E o meu muito obrigado por todos vocês que fizeram, né, a Semana Estudante Invicto ser possível, realizar esse sonho. Agradeço a todos vocês. E fiquem de olho, as inscrições do curso já vão estar abertas na segunda-feira. Vocês vão receber tudo por e-mail. Se vocês tiverem interesse, vocês vão ter todas as informações lá, nós vamos poder conversar por lá. Então fique ligado no seu e-mail. Agradeço a todos por esse momento. Até mais.